Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje vamos ter mais um evento aí alusivo ao mês do advogado na subseção de Farroupilha. É o penúltimo evento da nossa subseção em comemoração ao mês do advogado. E hoje nós vamos ter o prazer de receber um grande amigo nosso aqui da subseção, né, que é o doutor Kleber Dalla Coleta, né, de Bento Gonçalves. O Kleber, que é advogado com atuação na área do direito há 16 anos, né, atuando no direito civil e direito do trabalho, foi presidente da OAB de Bento Gonçalves, subseção de Bento Gonçalves, na gestão de 2016 e 2018. É professor convidado na UX, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, e na Unisc. E se eu não me engano, Kleber, até vamos deixar as formalidades de lado, doutor lá, deixar de lado, tu és o delegado da Caixa, né? Sim, delegado da Caixa, atualmente, representando o Bento, então, na Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. E também, uma atividade que eu tenho muito orgulho, eu estou julgador do Tribunal de Ética e Disciplina. Essa é uma atividade bem árdua que nós desempenhamos. É bem lembrado. E aqui, para nós debatermos o assunto de hoje, que é o que esperar do direito do trabalho pós-pandemia, né, diante de tudo que nós estamos passando aí, das transformações que o direito do trabalho está passando em função dessa pandemia toda, nós temos aí o nosso vice-presidente aí da sucessão, o doutor Tiago Trois, né, que é advogado, especialista em direito tributário e direito do trabalho e processo do trabalho, e certamente aí vai contribuir muito para o debate aí, porque é um advogado também bastante atuante aí na área do direito do trabalho, né, Tiago? Então, eu já de antemão passo a palavra aí para o Tiago, agradecendo aí ao Kleber por ter aceito o convite. Quero dizer, Kleber, que é um prazer aí te ter na nossa subseção, mesmo que virtualmente, né? Preferíamos que fosse presencial, mas vamos nos adequar à realidade aí, e certamente aí vamos ter um bom bate-papo aí. Então, Tiago, eu passo a bola para ti aí e vamos explorar aí o nosso convidado aí nesse tema que é tão importante. Boa noite, doutor Maurício, boa noite, doutor Kleber. É um prazer recebê-lo aqui na OAB de subseção de Farroupilha de forma virtual, né? Contar com a sua experiência e com o seu conhecimento para debater um pouquinho desse tema que está tão conturbado, né, diante de tantas mudanças, esse vai, não vai, altera uma situação por medida provisória, não vira lei, como é que fica, né, essa insegurança que a gente está vivendo e diversos outros temas que vêm à tona aí no direito do trabalho em decorrência da pandemia, né. Então, doutor Kleber, iniciando, de repente, sugerindo, o que o senhor acha dessa mudança legislativa que a gente está acometido aí por causa da pandemia, dessa mudança da legislação que vem acontecendo? Bom, boa noite, presidente Maurício, boa noite, Tiago, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Dizer que para mim é muito especial voltar dessa forma a Farroupilha, de forma virtual, porque eu me recordo que numa noite fria de setembro de 2017, se eu não me engano, eu estive de forma presencial falando com os amigos de Farroupilha sobre a reforma trabalhista. E aí agora, então, uma micro-reforma provisória, estou de volta aqui, talvez eu seja uma das poucas pessoas que pode ostentar esse cargo de ter estado
palestrando, ou pelo menos em sistema de live, na OAB de Farroupilha, de forma presencial e de forma virtual. Isso me orgulha muito. Pois bem, nós precisamos fazer um pequeno apanhado histórico. Histórico é um termo forte, mas as pessoas vão concordar que ninguém mais aguenta essa pandemia e ficar em casa desse jeito, então parece que já virou parte de uma história, né? Mas o que ocorre? Nós tivemos a decretação de um estado de calamidade pública mundial, adotado aqui no Brasil, e a partir do dia, bem dizer, eu me recordo, então, porque foi a data que fechou os fóruns, né? 18 de março, vem aquela confusão toda que a gente não sabia nem mais para que lado ir. Para tudo, não temos normas, estamos num limbo, né? E aí vem a medida provisória do dia 22 de março, a 927, estabelecendo medidas para o enfrentamento do estado de calamidade. Ali, para mim, é o marco da confusão. Porque o que ocorre? Se vocês recordarem, vocês vão lembrar que, de início, o governo quis que empregados e empregadores resolvessem o problema entre si. E quis lavar as suas mãos. Grosso modo, foi assim que eu interpretei. Por quê? Porque criou um dispositivo nessa medida provisória no seguinte sentido: olha, dá para suspender o contrato e suspender pagamento. Isso foi publicado no Diário Oficial do dia 22, e no dia 23, através do Twitter presidencial, esse artigo foi revogado. Um manifesto absurdo, a gente não tem como cogitar de que, vendo a bobagem que estava sendo feita, o presidente vem no Twitter e diz, não, essa regra não vale. Ali eu disse, bom, vamos começar a rezar, né? Bom, a partir disso, a gente passou a ter diversas ADINs ajuizadas, né? Foram em torno de 7 ADINs, inclusive a 6363, porque o que se pensou lá em 22 de março? Medidas que fossem realmente efetivas para fazer o quê? Tentar fazer com que os empresários conseguissem manter seus negócios e conseguissem manter a renda para os trabalhadores. A primeira e talvez importante medida que se teve foi a redução de todos os prazos de comunicação para 48 horas. O empregado vai para o teletrabalho, 48 horas. Eu vou conceder férias, 48 horas. Tudo 48 horas para quê? Para dar tempo. E aí, eu já antevejo alguns problemas que nós vamos ter no nosso foro trabalhista mais adiante, que é o pessoal que fechou em 18 de março, e essa norma só entrou em vigor dia 22. Porque aí nós temos 5 dias que o empregador consciente vai ter que pagar aqueles 5 dias mesmo sem atividade, porque a medida provisória não faz efeitos retroativos. Então, ali já começam alguns problemas. Pois bem, essa primeira medida provisória, essa primeira ADIN que vem, ela elide a obrigatoriedade de não se comunicar ao sindicato sobre o que estava acontecendo. E ali, nessa ADIN, já tem um primeiro problema, porque no embargo declaratório, o ministro do STF vem aclarear o seu voto, e ele diz, não foi bem isso que eu disse. Bom, na medida que ele diz, não foi bem isso que eu disse, é sinal que realmente não dava para entender o que estava se dizendo. E aí há uma exclusão, então, da participação dos sindicatos, mas a obrigatoriedade de se comunicá-los para que eles pudessem abrir negociações coletivas. E, dessa forma, preservando a Constituição. Estamos falando de coisas assim, questão de uma semana. A lei entrou em vigor, cortaram um pedaço, já vem uma ADIN, já vem mais 7 ADINs, e o advogado fica no meio de tudo isso, né? O cliente ligando e perguntando, escuta, eu posso suspender o contrato? Eu posso mandar o empregado ficar em casa? Eu não vou pagar. Porque também, se vocês lembrarem, teve várias pessoas que estavam querendo indicar a situação do fato do príncipe, na época, e indicando isso como solução para todos os problemas. Demite todo mundo e deixa que o governo pague a rescisão. E teve um grande grupo numa churrascaria, acho que no Rio de Janeiro, que mandou muitos funcionários nessa condição,
e agora está colhendo, né, a situação, porque se entendeu que era uma pandemia e que não teria aplicação essa norma. A partir disso, então, vem a medida 936, que estabeleceu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e aqui sim, aqui o governo, então, parece que diz, bom, agora eu também preciso participar, eu também preciso dar a minha contribuição, né? Ele cria situações onde os contratos suspensos vão ser remunerados através da tabela do seguro-desemprego pelo próprio governo. E aí, sim, um dispêndio de valores bem importante, substancial, né? Mas, assim, com o passar dos tempos, a gente viu que não se atingiu o que se almejava. Porque quando o governo injeta esse dinheiro no mercado, contribuindo ou com o pagamento integral do salário na questão da suspensão, ou com o pagamento parcial dos salários, quando houve simplesmente uma redução de jornada, ele estimava que 24 milhões de brasileiros iriam acabar utilizando esse benefício. E ali, por final de junho, a demonstração dizia que nós estávamos em torno de 12 milhões. Ou seja, nem a metade do que se propunha de atingir estava utilizando esse benefício, mas é óbvio que isso aí salvou muita empresa da bancarrota, como diriam os italianos, né? Só que essa medida provisória, ela também cria um problema que envolve a questão a ideia da medida provisória é o seu caráter de provisoriedade. Bom, vocês entenderam, né? Para mim dá um trava-língua sempre, desde que eu me dou por gente, eu vou falar essa palavra flexionada, eu tenho um trava-língua. Mas o caráter provisório. E me permitam a intimidade, mas são meus amigos e é assim que eu lido. Medida provisória tem um prazo estimado de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60, atingindo um prazo de 120 dias, e a partir disso ela precisa virar lei, senão ela caduca, né? Pois bem, a 936, ela foi editada em 7 de abril, prevendo os saques do FGTS, não sei se vocês recordam disso, a possibilidade de sacar o equivalente a um salário mínimo por empregado, não por conta de FGTS. O empregado pode ter mais contas, dependendo de quantos empregos passou, né? Pois bem, e a partir de quando esse saque? 15 de junho. Olha o detalhezinho importante. A medida provisória de 7 de abril prevendo um saque para 15 de junho. Primeiro, me parece que é nula, inclusive. Ela não tem valor. E se alguém esquece de renovar essa medida provisória, ela nem entra em vigor. Então, o que a gente tira disso? E detalhe, a medida provisória, com 30 dias, ela já tinha 39 propostas de emendas. O que me parece que é muito grave ali? Essa condição que se colocou de legislar provisoriamente, ela gera um problema, não é só para a advocacia, é um problema social. Porque as pessoas começam a ficar aflitas, que norma eu aplico, de que forma eu conduzo isso, liga para o advogado, e olha, eu conversei com algum advogado nesse período, e o pessoal não sabia o que responder. Porque não sabia se não ia ter uma medida provisória no dia seguinte. As primeiras orientações, quando saiu a 927, aguarda um pouquinho. E vem a 936 e dá uma pequena solução, né? E aí, o que ocorre com isso? A gente acaba tendo situações que foram causadas e que vão influenciar diretamente no nosso trabalho. Por exemplo, os pedidos de falência, ali por junho, aumentaram 30%. A recuperação judicial, no mesmo período, 69% de aumento. A gente não pode dizer que houve um aumento de ajuizamento de demandas trabalhistas, que influenciariam nesses dois tipos de ação, porque parece que houve uma pequena estagnação. Até porque se ocupou de se tratar casos emergenciais, né? Mas a gente sabe que pode vir adiante a respingar tudo isso no foro trabalhista também, no foro judicial trabalhista.
Então, até porque, Kleber, desculpe te interromper, por favor. essa dificuldade do acesso à justiça, né, que está mais premente aí na justiça comum, ela também, de certa forma, impacta na justiça do trabalho, apesar da justiça do trabalho estar informatizada, né, porque, Sim. de certa forma, as pessoas têm uma dificuldade de acesso, tem até para preservar a saúde, procuram sair o menos possível, né, então, isso é uma questão que pode ser deixada para depois. Então, talvez esse represamento de ajuizamento de demandas trabalhistas, isso aí vai ocorrer lá na frente, né? Sim. Vai ter uma hora que a corda vai estourar, né? O pessoal, de fato. Para ter uma ideia, eu comentava com o Tiago ontem, aquisição de livros nesse período. Eu adquiri muitas obras, todas com o nome Covid, casualmente, ou Covid ou pandemia, né? Mas assim, tu começa a ler aquelas obras, tu vê que não tem uma substância. É muito coisa do eu acho, né? Um pouco de achismo, e quando tu espera que venha a resposta definitiva do doutrinador, ele dá uma curva. Uhum. Nós temos problemas bem sérios vindo por aí. Por exemplo, hoje foi prorrogada por mais 30 dias a possibilidade da ampliação da suspensão do contrato. Tá? Teve uma empresa em São Paulo que suspendeu os contratos lá no início por 2 meses. Com 30 dias, eles viram que eles não iam levantar, eles não iam conseguir aquela folga, aquela sobrevida que a empresa queria. O que essa empresa começou a fazer? Ela começou a demitir todos eles. Inclusive, saiu um texto com um tema na Folha de São Paulo, com um título estranho até para nós ouvir, nós réis mortais. Empresas desistem de cortar jornada e salário e passam a demitir a conta-gotas. Bom, essa empresa, ela teve que demitir todos aqueles funcionários que ela colocou em suspensão com um ágio muito maior, porque o que acontece? Toda vez que a gente colocava um contrato em suspensão, por exemplo, por 2 meses, que era o período inicial, esse empregado ele teria uma estabilidade por mais 2 meses. E para te demitir esse empregado, tu tem que indenizar esses 2 meses de estabilidade. Uhum. E é por aí que começam os nossos problemas. Talvez os empresários não estejam atentos que essa suspensão, ela quase que exige tu ter uma projeção do teu negócio de que, não, eu vou levantar e eu vou dar a volta em tudo que está acontecendo. Porque se tu não teve esse cálculo mental lá atrás, ou organizacional, estrutural, a conta vai vir. Uhum. E aí tu deixou de demitir um empregado e daqui a pouco tu tem agora que demitir, indenizar o período de estabilidade, não vou flexionar essa palavra para dar outro trava-língua, né? Mas tu tem que indenizar esse período de estabilidade e aí o que ocorre? Tu não tem o dinheiro nem para pagar a rescisão, nem para pagar a estabilidade. E a gente tem alguma experiência na Justiça do Trabalho, que aquela previsão lá da nossa reforma trabalhista, que possibilita um acordo prévio que seja homologado em juízo, não é bem assim que tem sido interpretado pelos magistrados. Muitos não têm aceito, muitos têm entendido que, isso, várias decisões, a gente inclusive teve palestras aqui em Bento tratando do assunto, porque quando a gente chega numa fase de fazer um acordo prévio, é porque aquele empresário realmente não tem condições de pagar aquelas verbas da forma que ele deveria ter pago. E aí ele propõe um acordo judicial para o empregado, o empregado com o seu advogado, ele com o seu advogado, leva isso ao judiciário e aí vem o judiciário e diz, olha, a rescisão eu não aceito que parcele. A rescisão tem que pagar à vista. Mas o rapaz já foi procurar o judiciário porque ele não tem condições de pagar. Então, a gente tem ouvido falar muito em bom senso nesse período. E talvez a gente precise construir o que é um senso comum. E a partir disso nós passarmos a entender o que vai ser o bom senso. Porque quando a gente judicializar toda essa pandemia aí, eu não sei se vai existir um bom senso, né? O que vai existir é muito trabalho para os advogados, talvez trabalhos não rentáveis quanto a gente imagina,
né? Mas eu acredito que sim. Mas vai ter bastante trabalho. Bastante trabalho, sabe? Ações menores, ações bem menores, e a gente tem que estar à disposição para atender toda essa turma aí que vai precisar da gente, né? Eu acho, Kleber, até, não sei qual é a tua posição, mas o auxílio emergencial do governo, eu acho que ele salvou muitos empregos, né? Porque se não tivesse tido essa porta de saída aí, né? Muitas empresas teriam demitido, porque eu tenho, por exemplo, empresas que eu conheço e que ficaram aí 3 meses sem ter um pedido em carteira, né? Então, isso com certeza impactou no setor produtivo e fez com que o governo tentasse buscar uma alternativa para fazer com que fossem mantidos esses empregos, né? E até aproveitando o gancho aí, nós tivemos ontem, eu acho que foi ontem, a publicação de uma medida provisória, né, que prorrogou acho que foi um decreto que prorrogou aí a suspensão dos contratos de trabalho, né? Sim, foi isso que eu falei. A gente teve a lei, então, ao final ali quando houve a caducidade da medida provisória 927 a 936, houve a edição da 14020. E essa aí prorrogou por 30 dias a suspensão e por 60 dias, se eu não me engano, o pagamento parcial. Grosso modo, ele equivaleu em 120 dias ambos os direitos. Uhum. E agora, então, através de um novo decreto, foi prorrogado mais 30. Bom, são 5 meses. São 5 meses que o empregado tem estabilidade no governo, no seu emprego. Que vão ser cogitados de quando? De quando parar essa estabilidade, quando parar a suspensão. Tu retornou ao trabalho, tu tem 5 meses de estabilidade. Uhum. E aí eu vi que acho que alguém comentou sobre a estabilidade da gestante, né? Aqui a doutora Franciele Heck, que é a nossa secretária adjunta aí da diretoria, ela faz o questionamento, né? Doutor Kleber, por favor, comente sobre a estabilidade da gestante que reduz ou suspende o contrato, eu acho que é em razão da pandemia, né? Pois é, essa é uma pergunta que a legislação não nos responde. Porque o caráter dessa estabilidade da gestante é outro. Vamos imaginar o seguinte, uma mulher com uma gravidez de 3 meses no início da pandemia. E ela está com o contrato suspenso. Quando ela retornar, ela vai ter o quê? São 5 meses, vamos dizer, grosso modo até agora, ela vai ter 5 meses de estabilidade em razão da suspensão do contrato. Mas esse período pode casar com a estabilidade da gestante. E aí ela vai ter que alterar lá o benefício dela no INSS para receber de outra forma, né? Inclusive, quem paga agora é o empregador, não é mais nem o INSS, a questão da gestante. O que vai mudar ali que vai melhorar para a gestante? Quando ela sai da estabilidade da suspensão e ela passa para a estabilidade da gestante, necessariamente ela passa a ganhar mais, porque o benefício pela gestação, ele é o salário remunerado, e pela estabilidade, pela suspensão do contrato, é o equivalente ao teto do seguro-desemprego. Uhum. Quando ela voltar, que ela superar o período de afastamento, eu entendo que ela tem direito àquela estabilidade do contrato do período que ficou suspenso. Uhum. É o entendimento que eu tenho. Ela teve a suspensão, e esse outro benefício que ela tem não tem nada a ver com aquele lá de trás. Então, há sim a ideia de se proteger o emprego através da criação de uma estabilidade, ela é muito válida. O que eu não sei é se o empresário vai suportar isso, com esse fechamento todos. Porque assim, depois que fechou a empresa, isso vira em números. E se não sobrou patrimônio para remunerar, são números vazios, né? São créditos podres, como a gente gosta de falar muitas vezes no direito, né? Esse é um problema extremamente grave, né? Causado por um período em que a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Ontem mesmo, o G1, o portal G1, divulgou que a OMS reconheceu o primeiro caso
de 2 contaminações da mesma pessoa. E se recontaminou com o coronavírus. E aí a gente está aqui projetando que no final do ano tudo volta à normalidade, porque afinal a gente teoricamente a gente já atingiu a curva e agora a gente está voltando para uma normalidade, né? Embora demore bastante. Só que aí vem uma notícia de que, olha, está confirmado, pode sim haver uma dupla contaminação. A pessoa tem os anticorpos, ela volta a se contaminar. Então, talvez o nosso novo normal, ele seja um novo normal definitivo, e não um novo normal provisório, que a gente possa imaginar que, de fato, daqui a um ano tudo vai estar tranquilo. Tu falaste em contaminação, né? Até depois eu queria ver o Thiago, se o Thiago tem alguma ponderação a fazer sobre contaminação. Aí nós entramos na discussão se a Covid, né? Ela pode ser considerada uma doença ocupacional ou não, né? Porque teve uma medida provisória lá inicialmente que considerou, né, o coronavírus como uma doença ocupacional. Mas aí, depois teve a revogação do dispositivo, teve uma decisão do STF sobre a matéria. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é interessante. Né? Na verdade, assim, para os profissionais que trabalham na saúde, eu acho que pode existir, inclusive, uma presunção. Me parece bastante tranquilo, profissionais que trabalham na saúde, nós compreendermos o coronavírus, a contaminação através do vírus como doença ocupacional. A gente tem dificuldade de exercer isso quando passamos para o cidadão normal, como nós aqui, que podemos ir ao fórum, nos contaminar, podemos nos contaminar em casa, em qualquer lugar. A medida provisória tentava excluir isso como condição. E o STF, ele vem e diz que não, que pode sim ser considerado doença ocupacional. E aí o que o STF simplesmente faz? Ele devolve o ônus da prova para o empregado. Me parece muito justo, né? Qualquer doença ocupacional, qualquer acidente de trabalho, o ônus da prova é sempre do empregado. Bom, existem situações que a gente pode provocar a inversão do ônus da prova. Por exemplo, quando a empresa tem uma atuação em alto risco, né, pelo 950 a gente consegue a responsabilidade objetiva e meio que inverte o ônus da prova. Mas na situação do Covid, a gente tem muita facilidade em compreender isso quando a pessoa está trabalhando dentro do hospital. Não, tranquilo, me parece que até é presunção. Mas e vamos pegar uma atividade que aumentou muito o seu trabalho nesse período de pandemia. O pessoal que faz entregas, o pessoal de moto, de veículo, esse pessoal está na linha de frente. Ele está indo na casa das pessoas, muitas pessoas estão lá isoladas, com isolamento residencial, e está indo lá o motoboy entregar o lanche dele, está em contato com aquela pessoa. Né? Então, como é que ele vai provar que ele se contaminou no trabalho? Eu vejo muita dificuldade nisso, mas me parece que é justo. O ônus da prova sempre vai ser de quem alega, excetuadas essas questões onde há uma presunção, onde há a inversão do ônus da prova, onde há um risco potencial. Ótimo. O Thiago acho que está com dificuldade na internet dele, né? Está com dificuldade aí. Acho que o sinal dele deve estar meio fraco. Sabe que a gente pode aproveitar esse gancho aí para falar algumas coisas sobre isso, né? E a gente pode utilizar o Thiago de exemplo, né? A gente passou do mundo presencial para o mundo virtual e começamos falando disso, né? E agora vem a segunda fase. Nós vamos ter audiências virtuais. As de conciliação, pelo que eu conversei com os colegas, está todo mundo adorando, né? Tu te torna mais rentável dentro do teu escritório, faz a audiência do teu escritório, e também entramos aí no que nós falávamos antes de entrar ao vivo, Maurício, que a gente está trabalhando mais, e é óbvio. Antes a gente tinha a saída do escritório, a ida ao fórum, aquela passada na sala da OAB para tomar o café, pago pelo tesoureiro Isaías, né? E agora a gente não tem mais o café do Isaías. E aí agora a gente faz o quê? A gente fica no escritório trabalhando. Hoje de manhã eu tive uma sessão de julgamento no TRT
marcada para as 9h30, e enquanto, lógico que a sustentação ocorreu às 11, porque continua todo mundo com as suas sustentações, aquelas discussões sobre os votos e tal. E aí o que ocorre? Eu trabalhei, não foi um tempo perdido. Então, de fato, a gente está trabalhando muito mais. E na questão que a OAB agora intenta abraçar essa questão, e eu integro também a Comissão de Direito do Trabalho da OAB estadual, nós temos uma relutância muito forte daqui para frente, que é a possibilidade da audiência de instrução por videoconferência. Tem alguns juízes que têm tentado empurrar isso goela abaixo. Aqui na Serra, a gente tem visto, uma prudência muito grande, aonde os juízes questionam se os advogados consultam as testemunhas e as partes para ver se eles têm aquela bagagem tecnológica para participar da sessão. E eu, nos meus processos, eu tenho refutado isso, porque pode acontecer o que aconteceu com o Thiago agora. E agora entramos, que eu ia citar ele de exemplo. Tu está no meio de uma audiência, no meio do depoimento, cai o sinal. Aí tu liga para a pessoa está lá, leva 10, 15, 20 minutos, e aí a pessoa volta. Ou ela diz, olha, eu não tenho condições de voltar. Como é que fica essa prova? Tu vai cindir a prova. Qual é a garantia que essa pessoa não vai estudar o caso para depois voltar dizendo, não foi bem assim que eu falei? Nós temos muitos problemas. E assim, até onde eu sei, essas audiências não ficam gravadas. A gente mantém o sistema inicial de que a ata de audiência, ela tudo guarda. E isso tem uma importância na Justiça do Trabalho. E aí o que vai acontecer? Interrompido o ato, no meio da auditiva da principal testemunha do processo. Como é que tu garante a rigidez dessa prova? Essa é um dos enfrentamentos que a gente vai passar a ter agora no Justiça do Trabalho. Pedidos de nulidades por audiências interrompidas, porque, de fato, a gente tem que admitir, a internet no Brasil é uma porcaria. E nós estamos numa região privilegiada do Estado. Nós nem estamos indo pelas margens do Estado, onde é pior. Thiago, pois não? Certo. Primeiro, peço desculpa com a estabilidade da internet aqui, enfim, ter caído, enfim, e retornado, né? Mas tem duas questões que eu gostaria de perguntar, professor. Não sei se já referi. Nós estamos passando por um período de reinvenção da advocacia, né? Eu acho que grande força no direito do trabalho, né? Acredito que primeiro, nesse primeiro momento agora de coronavírus, nessa primeira fase, nós com o colega para de um acordo, né? Em que o senhor acha da reinvenção da advocacia no direito do trabalho em decorrência do coronavírus, né? E com relação a essa situação das audiências que o senhor colocou, temos decisão para todos os lados, né? Tem juízes que estão respeitando essa situação da audiência de instrução e não estão marcando, né? Não estão abrasando, e tem outros juízes que, mesmo sem o cumprimento da parte, estão marcando as audiências de instrução e determinando que os advogados informem as testemunhas, os advogados informem os dados das testemunhas, comuniquem as testemunhas, e que é responsável pela transmissão da internet da testemunha, praticamente, né? O que o senhor acha dessas situações, ambas as situações? Isso quando o despacho não vem aplicando, alertando que nós podemos receber uma litigância de má-fé se não der certo, né? Se nós comprovarmos que a audiência vai acontecer e na hora não acontece. Eu já vi isso também. Eu vi um depoimento de um magistrado, eu acho que ele é de Porto Alegre, nessas lives que tudo, no fim, vira live no Instagram, né? E aí ele narra que ele está fazendo as audiências de forma impositiva, né? As audiências de instrução, que para mim é o principal problema. E ele disse que, olha, a primeira ele fez uma live, e ele contou, olha, a testemunha estava dirigindo o seu carro, a gente ligou, pedimos que ela estacionasse, eu pedi para ela filmar ao redor para comprovar que ela estava sozinha,
né? E aí a gente teve o depoimento, foi tudo certinho, a internet beleza, tudo tranquilo. Só que isso foi uma em quantas, né, que deu certo, quantas vão dar errado em detrimento disso. E outra, como é que tu vai pedir para a pessoa filmar ao redor e aí o direito à intimidade que ela tem, né? Tu já está invadindo o espaço dessa testemunha, né? Ontem nós tivemos uma reunião com a seccional aqui em Bento, e meus parabéns à Ordem dos Advogados, tem feito reuniões em todas as subseções, ouvindo a advocacia, né, e as nossas mazelas nesse período, e eu coloquei uma situação, porque tem algumas pessoas que sugerem o seguinte, não, então faz assim, o juiz e as testemunhas no foro, os advogados e as partes nos seus escritórios. Mas assim, como é que tu vai saber o que aconteceu ali no corredor? Né? Em que tom tu conversou? Será que não é um tom intimidador? Será que aquela testemunha não vai sentir desconfortável o jeito que ela vai ser conduzida? Eu acho que não. Assim, ó, a gente tem condições de manter as audiências de forma presencial. É só colocar aquelas divisórias de acrílico, separa a sala, separa todo mundo, álcool gel, máscara. Não é uma grande acumulação de pessoas que vai... Os advogados já continuam no risco. Porque eu, por exemplo, convido os meus clientes para vir ao meu escritório para fazer audiência comigo. Nós fazemos audiência de máscara, com todas as circunstâncias, mas eu não me sinto à vontade para fazer uma audiência com o meu cliente na casa dele, e se eu precisar trocar uma ideia com ele, estamos tratando de um acordo. Como é que eu vou conversar com ele? Eu paro a audiência, ligo para ele está na minha frente, eu não posso conversar com uma intimidade com ele. Então, a gente precisa, sim, se reinventar. Eu não visualizo a normalidade que ela volte de forma imediata. Mas a gente também não precisa só se reinventar de forma tecnológica. A gente pode adaptar a sala de audiência para receber todo mundo com segurança. Então, é um dos caminhos. Pois não, Maurício? Esse é um assunto, né, Kleber e Tiago, que está sendo muito debatido aí na OAB, né? Porque a audiência de conciliação, ela não teria muito problema, até eu acho que ela é muito importante, né? E é um espaço aí que a gente pode ter para usar a tecnologia e tentar chegar num consenso aí, né? Agora, a audiência de instrução, realmente, ela é problemática. Só para contextualizar um fato, eu li uma matéria, assisti uma reportagem aí do Bernardo de Azevedo, é um advogado aí que trabalha no direito digital, e ele mostrou um vídeo em que ele fez que duas pessoas fizeram, e que num piscar de olhos a pessoa ela se colocou na face dela o rosto do Elon Musk, que é o dono da Tesla, né, um dos maiores empresários do mundo aí. E num clicar de dedos aí ela transformou o rosto dela no rosto de uma outra pessoa. Então, quem nos garante, né, que isso não vai ser utilizado como uma ferramenta tecnológica para burlar, muitas vezes, um depoimento de uma testemunha, burlar um depoimento pessoal. Então, eu acho que a audiência de instrução nós temos que evoluir muito, né, para pensarmos em utilizar ela no Poder Judiciário nessa forma virtual, né? Agora, a audiência de conciliação eu acho que é um bom caminho. A audiência de instrução é o risco que ocorre, sabe? A gente nunca vai ter uma certeza da forma que está sendo conduzida. Exato. Né? Algumas pessoas sugeriram, testemunha junto, então, no escritório. Não tem como. Porque daqui a pouco pode ter alguém com cartaz na frente da pessoa dizendo, fala isso, sim, não. Muitas vezes a gente tem a experiência da audiência, onde há o campo visual entre testemunha e parte, e simplesmente a parte ou o seu advogado ficar fazendo assim para a testemunha, assim, né, fazendo sinais com a cabeça, já vai conduzindo a pessoa se ela está falando bem ou mal. Eu, inclusive, já arrumei brigas em audiências por causa disso. Pedir de forma educada, pedir para a juíza virar a testemunha. Porque são sinais que conduzem a pessoa. Tu imagina tendo um cartaz ou
eu desconfiaria um pouco disso, mas, de fato, a tecnologia permite que a pessoa realmente se mude, e existem aplicativos que fazem isso. Então, eu acredito que a reinvenção para a audiência de instrução, ela tem que se dar de forma de amparar as salas de audiência para continuar recebendo. Isola todo mundo, faz um gabioto lá para cada um entrar, se for o caso, mas não podemos permitir que se afaste esse sentir da testemunha pelo juiz. Ele precisa estar lá vendo a reação da pessoa, se a pessoa está nervosa ou não está. Né? Eu acho que nós temos muitas formas de avançar enquanto advocacia. E hoje a gente vê. Eu, hoje de manhã, não precisei ir a Porto Alegre. Eu teria que sair de Bento para fugir do movimento da BR, eu teria que sair de Bento às 6 horas da manhã, para estar lá às 9 horas da manhã, e fazer a minha sustentação, com um detalhe. Como eu chegaria faltando meia hora para a sessão, eu seria um dos últimos. Então, provavelmente, eu ia sustentar 1 hora da tarde, para depois voltar para almoçar e voltar para Bento, chegando 8 horas da noite, 10 horas em função de uma sessão de julgamento. Que bom que a pandemia veio, eu resolvi em 10 minutos. Eu tenho assistido toda a sessão, e assistir a sessão a gente acaba aprendendo sempre um pouco, vendo os colegas, né, debatendo. Então, tem coisas boas que a pandemia está trazendo, né? Hoje, reuniões virtuais, elas são muito mais rápidas que reuniões presenciais. Mais objetivo. Não tem o abraço, não tem o cumprimento, a gente entra, fala o que tem que falar e vai embora. Então, existem coisas boas vindo. Colegas hoje, trabalhando no home office, encerraram suas atividades com um escritório físico. E são inúmeros colegas que estão fazendo, alguns por necessidade, outros por conveniência. Perceberam que trabalhar em casa é muito mais interessante, atender o cliente no estabelecimento dele ou na casa dele e fazer o trabalho em casa é mais interessante. A gente tem alguns por necessidade, não só econômica, ou alguns por necessidade e os filhos não têm onde estudar. E se a mulher trabalha fora, o advogado fica em casa. Se o homem trabalha fora, a advogada fica em casa com os filhos. Vai continuar trabalhando normalmente. E o pessoal tem reduzido o custo operacional, que é a manutenção do escritório. Então, a gente tem que buscar uma adaptação. Óbvio que tem. E eu acho que vai demorar muito ainda para voltar. Mas eu acho que não da forma que o judiciário tenta impor para nós. E o que tu me diz do home office? Porque o home office ele tem a previsão até na CLT já há alguns anos, mas, de certa forma, agora que veio à tona esse debate aí, como é que tu vê aí a discussão em relação ao regramento do home office, quais são os cuidados que a empresa deve ter, né, para observar a legislação, e, da mesma forma, qual é o que o empregado ele também tem que tomar a cautela para ficar dentro da lei e não haver uma infração aí desse instituto aí. Só para não perder o gancho, tem alguns vícios que a gente não tira mesmo sendo virtual, né? O chimarrão, que poderia ser presencial, acaba sendo um ato unilateral aqui. Bom, o teletrabalho, eu não vou entrar aqui na discussão doutrinária do teletrabalho, home office, porque teletrabalho necessariamente não precisa ser em casa, pode ser em outros locais. Mas a questão é a seguinte: algumas críticas eu venho fazendo ao regramento de teletrabalho desde 2017, com a reforma trabalhista. Porque eu entendo que a disposição lá de 2011, que alterou o artigo 6º da Constituição, da CLT, ela já permitia o trabalho, e com a adaptação dos outros institutos, nós não precisava ter criado essa maçaroca que foi em 2017, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vem, então, coloca apenas essa figura teletrabalho, né, tentando definir o que é o teletrabalho, sem se importar com o que as pessoas vulgarmente chamam de home office ou outras formas, e cria uma série de condições lá dentro da CLT que devem ser observadas para o trabalhador
que vai trabalhar na sua casa. Uma delas é a excludente lá do artigo 62 da CLT, ou seja, eles são dispensados de controle de jornada, e se qualquer pessoa que tu for falar que trabalha em home office ou teletrabalho, eles vão dizer que trabalham muito mais do que quando estavam na empresa. Uhum. Mas também criam outras situações, um hiato ali sobre quem que responde por essas despesas. Porque o artigo 2º da CLT, ele diz que a responsabilidade, ela é do empregador, pelos custos e os riscos do negócio. Aí, na medida em que eu estou com o notebook aqui, trabalhando, e eu conecto a rede de energia da minha casa. Eu estou usando a minha energia, eu estou assumindo o risco do negócio. A CLT vem e diz que as partes têm que combinar isso entre eles, e qualquer benefício que exista não é salário. Pois bem, a novidade que eu trago para vocês, talvez eu não tenha um número aqui, é que, durante a pandemia, quando a gente critica que se deva, eu não vou ter um número, mas depois eu posso botar aqui no chat, quando a gente imagina que não se deva mexer em legislação, e é o que eu comecei falando, não é o momento, já tem um projeto de lei que visa alterar a CLT no que se fala sobre teletrabalho, e a primeira coisa é anular o inciso 3º, se não me engano, do artigo 62, é tirar o teletrabalho de 62, e impor os custos obrigatoriamente para a empresa. E aí a gente fica pensando, temos a CLT tratando, temos as medidas provisórias que durante um tempo regularam, e agora, no meio da bagunça, vem um projeto de lei que pode passar amanhã, porque o nosso Congresso é imprevisível, alterando tudo de novo. Esse tipo de coisa que a gente tem que dar uma controlada nesse momento. O ímpeto, a gente sabe que a nossa legislação feita por políticos sempre tem um interesse eleitoreiro por trás disso. O cara quer pintar de o herói do teletrabalho nesse momento, né? O senador que propôs o projeto. Mas a cautela é o momento agora. A gente já teve uma reforma trabalhista que veio de forma sem nenhuma discussão, em 3 meses ela estava concluída e foi empurrada a goela abaixo do povo brasileiro. Pois bem, em agosto ou setembro do ano passado, o nosso atual presidente pediu que se criasse uma comissão de notáveis para ver a segunda etapa da reforma trabalhista. E eles começaram seus estudos, interromperam em março, quando veio a notícia de que estava chegando a pandemia, e agora, no meio do mês de julho, já vem notícias, né, dizendo o seguinte: está sendo retomada a previsão da reforma trabalhista, a nova reforma trabalhista. A gente nem assentou direito a jurisprudência com a reforma anterior e já estamos trabalhando a segunda reforma. Isso é decorrência do quê? Quem acompanha essas notícias sabe. Nós tínhamos a criação da medida provisória do contrato verde e amarelo. Ela caducou? Não caducou. Aconteceu uma coisa, ao meu ver, inédito. O governo simplesmente extinguiu aquela medida provisória que previa o contrato verde e amarelo. E por que ele fez isso? Porque a ideia é retomar o contrato verde e amarelo em forma de lei, e eles teriam um problema no mesmo exercício legislativo para lançar de novo a mesma matéria. Então, em vez de deixar ela caducar, eles revogaram a medida provisória. Eu, sinceramente, eu não tenho notícia de uma medida provisória anterior que tenha sido revogada. Parece que é um dos primeiros casos que a gente teve. E é essa a confusão que nós, operadores do direito, e aí me volto aos colegas do direito do trabalho, estamos enfrentando. Estamos com problemas sérios. A gente não sabe o que é o amanhã, porque, olha, só em questão de 3 minutos eu já falei de um projeto que entrou, que está em análise no Congresso Nacional, e a reforma que já está sendo uma nova reforma debatida. Está muito, muito complicado. E eu ainda sou uma pessoa que gosta de estudar com livro físico,
E aí eu me quebro, né? Porque o custo com investimento em material doutrinário é muito alto nesse momento, né? Coisa que o governo podia ter pensado, né? Pandemia, isenta as editoras de tributação sobre o papel, sobre a tinta, né? Vamos reduzir o custo, vamos dar um pouco mais de cultura para o Brasil, mas não é o que aconteceu. Outra questão, Kleber, ainda falando sobre que atualmente nós estamos vivendo, ou seja, a gente está começando agora, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com a situação das bandeiras, né? E ficamos agora um tempo em bandeira vermelha, né? Semana passada retornou a laranja, permaneceu essa semana, e a tendência aí é de que nós temos uma insegurança, não sabemos se vamos retomar. Mas, enfim, agora a tendência é começar a retornar às atividades, né? E aí eu te pergunto, há alguma necessidade das empresas estabelecerem algum protocolo de segurança para o retorno das atividades em função da pandemia, para que tenham as devidas cautelas, né, e observem as normas aí de segurança do trabalho? Não sei se tem algo disposto do Ministério do Trabalho a respeito disso. Na verdade, assim, Maurício, eu acho que mesmo que inexista essa possibilidade, o empreendedor diligente ele tem que pensar num protocolo. A gente falava há pouco do teletrabalho e eu esqueci do principal motivo que eu queria dizer. O trabalhador em teletrabalho, quando ele é destacado para trabalhar, por exemplo, na sua residência, no home office, que é o que se fala agora, a responsabilidade pelas normas de segurança e de higiene do trabalho continuam da empresa. E como é que o empregador vai fiscalizar se aquele trabalhador, ao invés de ele estar sentado numa mesa com um ângulo de 45 graus, com os braços num ângulo determinado, que é as normas de ergonomia, como é que ele vai saber se o rapaz não está jogado no sofá com uma mão aqui, a outra embaixo, sabe? Vai ter problemas de coluna. Esses problemas podem ainda se respingar para a empresa lá adiante. E aí a gente entra na questão do protocolo. Uma das primeiras ações que se teve notícia durante o período da pandemia foi ali em Santa Catarina. A gente sabe do problema que houve aqui na Serra com os frigoríficos, né? E lá ali em Santa Catarina houve uma ação do sindicato contra um frigorífico, falando que eles não tinham protocolos nenhum de segurança e isso estava muito grave porque colocava todos os trabalhadores em risco. Foi a primeira ação de improcedência que eu consegui visualizar com o termo Covid aqui, pelo menos na região sul. Por quê? Porque a instrução, que foi rápida, constante de uma inspeção judicial, ela verificou que aquele frigorífico em si, ele tinha todos os protocolos. Todos os protocolos de segurança, medição de temperatura dos seus trabalhadores, disponibilização de EPIs e tal. Eu acho que, quer queira, quer não, qualquer empresa deve sim ter esse cuidado, pelo menos os cuidados mínimos que são propalados para todos. Que, na verdade, eu acho um absurdo também isso. Porque a gente fala tanto das medidas de preservação da saúde em tempo de pandemia, a gente fala sobre o isolamento social. O isolamento social, eu concordo, é uma coisa nova para nós. Nós, gaúchos, não gostamos disso. Agora, quando a gente fala em lavar as mãos, passar álcool gel, né? Pô, a gente está falando de questão de asseio pessoal, é higiene pessoal. Isso aí é uma coisa que talvez não precisava nem tanto de toque, né? Eu imaginava uma campanha assim: use máscara. Tudo bem, máscara não é uma coisa do nosso dia a dia, mas a higiene pessoal me parece uma coisa natural. Mas sem fugir de novo do assunto. Por mais que não haja hoje um protocolo geral e específico, eu acho que todo empreendedor deve, sim, buscar, porque, se não me engano, nós temos a previsão do 157 ou 193 da CLT, da responsabilidade do empreendedor, do empregador, pelas condições de higiene e segurança, né? E aquele que não quiser correr qualquer risco, é difícil dizer qualquer risco, mas
quiser diminuir os seus riscos, tem que pensar nessas questões de compliance e preparar, sim, um protocolo bem rígido para as suas atividades, sob pena daqui a pouco ele criar um próprio caso de virar uma presunção de que a empresa dele transmite Covid e tudo ser interpretado como doença ocupacional. Uhum. E nós temos que ter o cuidado aí porque às vezes essa doença vem de fora, né, da empresa, com um funcionário contaminado e acaba contaminando os demais, né? Por isso que é tão importante aí o estabelecimento de protocolos no sentido de minimizar, né, eventual contágio aí. E eu noto o seguinte, noto que na nossa região nós temos aí um diferencial em relação às demais, né? Eu acho que a nossa região ela tem por hábito, assim, ser mais cautelosa. As pessoas têm um conhecimento acima da média, aí, né? Vamos pegar o Brasil como um todo, então acho que isso contribui um pouco, né? O que ocorre aqui, e a gente tem que ter esse cuidado, a nossa região, de fato, concordo plenamente, a informação chega a nós, a gente não pode se omitir diante da informação. Mas, assim, o empresário que ele vier a ter esses protocolos mesmo, que ele venha a criar, mesmo que seja um protocolo próprio dele, e hoje são tantos protocolos, tirado do futebol, que é uma coisa surreal e quase impraticável para qualquer empresa, qual é a situação que eu visualizo que pode virar um prejuízo? Um contágio por um paciente assintomático. E aí vamos imaginar isso sendo levado para o judiciário. Eu me contaminei na empresa. Tá, mas eu tinha um protocolo. Como é que tu prova isso? Pode ser assintomático. Sintomático, daqui a pouco, adiante, pode ser, inclusive, considerado um caso fortuito, né? Porque tu não tem como identificar o assintomático. O que tu pode provar, num caso desses, é que tu tinha os protocolos e que tu buscou a segurança do teu empregado, com as formas que tu tinha. Eu acho que isso reduz muito o passivo trabalhista. Só que demanda gastos, demanda custos, demanda investimentos. Uhum. Isso aí. Tiago, não sei se tu queres pontuar mais alguma coisa. Eu estou ouvindo pouco o Tiago hoje, eu queria ouvir mais ele. Ele me chamou de senhor tantas vezes que eu estou me sentindo com 90 anos. Eu não tô conseguindo acompanhar muito bem. A comunicação. Dr. Kleber, com relação à questão da penalização, com relação, Dr. Kleber, a penalização dos empregados que daqui a um pouco não seguirem o protocolo, né, estabelecido pela empresa ou não observarem alguma norma que regulamenta o protocolo interno da empresa relacionado ao Covid. O que o senhor acha importante? Claro que sempre é importante a advertência, a suspensão, né, enfim, mas eu acho que nesse momento ela é imprescindível, né, que aconteça para demonstrar exatamente isso que o senhor estava comentando, né, de produzir a prova efetiva do que estava acontecendo. Daqui a um pouco, um empregado que cometeu alguma infração ao procedimento estabelecido pela empresa, depois, numa eventual ação judicial, se tem uma prova, uma advertência, uma suspensão do trabalhador por descumprimento das normas, né? Bem isso, Tiago. E é aí que reside a importância do que o Dr. Maurício falou, a questão de ter um protocolo escrito, tá? Bom ou mal, não sei, restritivo, ampliativo, não sei, mas ter um documento escrito, tá? Que não precisa, talvez nem necessariamente tu ter a assinatura de que todos os empregados leram, tu pode mandar hoje por e-mail, porque se aceita isso para tudo, desde que tu tenha o comprovante, e aí sim, se houver um descumprimento, tu tem toda aquela normativa da CLT que pode, inclusive, induzir numa justa causa. Isso é importante. Eu, outro dia, pensava, inclusive,
na situação do empregado que recebe a determinação de ficar em isolamento domiciliar. Geralmente, pelo que eu pude observar, é um atestado de 14 dias, e esse atestado, então, ele necessariamente tem que ficar lá. Aí o cidadão, hoje todo mundo gosta de postar tudo na rede social, aparece fazendo churrasco lá no Rio das Antas, no final de semana. Eu tenho um entendimento que isso aí pode, inclusive, ser aplicado uma justa causa. Porque, na verdade, ele está descumprindo uma norma. Ele recebeu, e assim, tive uma situação não envolvendo o Covid, mas uma orientação dada a um cliente no período da pandemia, aonde o empregado apresentou, ele tinha 2 empregos. Ele apresentou um atestado para um emprego onde ele não gostava, não queria mais ir trabalhar e estava tentando forçar uma situação para ser mandado embora, e foi trabalhar no outro emprego. O empregador que foi prejudicado por aquele empregado que simplesmente não quis ir trabalhar e apresentou o atestado, comunicou o outro, pediu por escrito se ele estava trabalhando ou não, e isso foi uma questão de justa causa. Não teve nem discussão ali, está tudo documentado. Traduz isso agora para o coronavírus. Esse atestado de 14 dias, que determina o isolamento domiciliar, ele tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, ele pode sim, eu entendo, ensejar uma questão de justa causa. E isso vai acontecer. Vai acontecer porque talvez o grande problema que a gente tem enfrentado, que a nossa curva não desce, é a irresponsabilidade da população. A gente não pode ser hipócrita de vir aqui e dizer, não, é o governo que está falhando. Não, a informação está chegando. Não vou entrar no mérito de se o presidente leva isso a sério ou não, porque há muito tempo eu tenho optado por não ouvir algumas coisas que ele fala, né? Mas a informação chega a todos. E a gente sabe o que a gente tem que fazer para se cuidar e para se preservar. Se a gente não faz, é um risco que nós mesmos assumimos. Ótimo. Bom, estamos chegando aí a 1 hora, né, do nosso bate-papo. Kleber, qual é o conselho, até para fazer um fechamento ali, qual é o conselho que tu darias aí para os colegas aí que atuam na área trabalhista, em termos de oportunidades de trabalho diante dessa pandemia, desse cenário de pandemia que nós estamos enfrentando? Porque essa mudança toda, ela é problemática, mas também, por outro lado, ela apresenta oportunidades, né? Então, eu queria saber, na tua visão, quais são as oportunidades que essa crise toda, essa pandemia, está trazendo para a advocacia, na tua visão? Bom, vamos lá. Primeiro, conselho para o pessoal que não é do mundo do direito. Consulte o seu advogado. Boa. Né? Infelizmente, nós somos extremamente necessários e não é por isso que nós estamos na Constituição Federal como essencial a administração da justiça. Então, vai elidir todos os problemas? Não, mas vai minorar um monte de dor de cabeça. Para os colegas, eu diria, não se desesperem. E desconfiem muito de quem diz que tem certeza das medidas. Porque eu acho que a melhor coisa nesse momento é tu ter a dúvida. Porque a dúvida te obriga a pesquisar. A certeza, talvez, nesse momento, ela seja a maior inimiga que um advogado pode ter. Eu vi que a Amanda Feltrin, um abraço, recente advogada, né, colocou alguma questão sobre jurisprudência. Nós não temos jurisprudência ainda. Nós temos decisões esparsas dadas nos tribunais, nas sentenças, né, ou seja, no primeiro grau de jurisdição, e jurisprudência, até ela se cristalizar, nós já vamos ter superado, talvez, em muito essa pandemia. Então, agora é quase que uma tentativa acerto e erro, né? A gente vai ter muita dificuldade nesse momento. Como eu falei, critiquei antes, algumas doutrinas, tu lê, o pessoal escrevendo que a oportunidade do trabalho, do teletrabalho, só surgiu no direito brasileiro em 2017 com a reforma trabalhista. Mentira, gente. As primeiras decisões de teletrabalho datam em 2003, 2004 no Brasil.
A lei foi alterada em 2011, permitindo o trabalho à distância por meios telemáticos de comunicação. Aquilo ali já era suficiente. 2017 foi só para tentar dar um floreio e facilitar o entendimento, e não funcionou para isso. Então, as oportunidades estão aí, até para dar um relato pessoal. Eu participei de um webinar algumas semanas atrás aí, sobre inovações trabalhistas nessa época. E o tema destinado a mim foi o teletrabalho. Pô, tive que fazer todo um trabalho de estudo do teletrabalho. Eu vou morrer com isso? Não. Estou escrevendo um artigo, inclusive estou finalizando. A minha esposa deve estar agora lá revisando, pelo menos, as questões do português para mim, né? Obrigado, amor. Mas, assim, vamos ocupar esse espaço. Tu tá tendo que estudar, tu não vai ter que escapar, não vai ter como escapar do estudo nesse momento. O cliente vai te perguntar, ele tá aflito, ele quer saber de ti. Se tu vai ter que estudar, traduz isso num artigo, traduz isso numa palestra. É uma forma que tem do advogado, inclusive, fazer a sua própria publicidade e enriquecer seu currículo. Então, é tudo uma questão, nesse momento, de a gente receber as oportunidades e prospectar negócios através dessas oportunidades. Se a gente ficar sentado, embaixo da coberta, aguardando uma notícia na TV de que está tudo bem, pode voltar para a rua, e achar que a gente vai voltar para o escritório e vai estar todo mundo lá na porta esperando, não vai ser assim que vai acontecer. É outro momento. É aquele momento de que o teu cliente está com medo de ir até o teu escritório, tu faz uma videochamada com ele. Não atende ele por telefone, muitas vezes ele quer te ver. Porque só a TV já te passa uma segurança, uma expectativa de que ele possa ter alguma coisa melhor. Então, é um momento diferente, é um momento que a gente está aqui para debater. Tá? Eu acho que uma das grandes coisas que aconteceu durante essa pandemia foi o acesso à informação a todos. Hoje a gente tem, por exemplo, a Associação Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tem live toda semana com os maiores exponenciais do direito do trabalho de graça. Às 8 horas da manhã, tu assiste a palestra tomando um café da manhã, sabe? Só que a gente tem que ter o filtro também do que a gente está ouvindo e do que a gente pode aproveitar. Não tenho outra coisa para dizer que não seja estudar, acrescentar muitas dúvidas e ter poucas certezas. Isso aí. Tiago, tem mais alguma colocação a fazer? Apesar da internet estar ruim, né? Querido Tiago, ele ficou uma imagem congelada ali hoje, né? Tá bem difícil aqui. Desculpa. Mas muito obrigado. Vou fazer um agradecimento, estamos no final, e muito obrigado, Dr. Kleber, pelo Farroupilha. Muito obrigado a todos que puderam visualizar aí a nossa live e prestigiar o Dr. Kleber e o trabalho que está sendo desenvolvido pela OAB de Farroupilha. E um abraço. Espero que a próxima vez o Dr. Kleber possa ser pessoalmente. É isso aí. Kleber, eu gostaria até de registrar aqui, nós temos aí a presença da doutora Josana Rivoli, né, nossa conselheira da OAB, né, nossa grande amiga aí, sempre prestigia os eventos da OAB aqui de Farroupilha, é uma grande parceira. Nós temos a doutora Paula, que é a nossa delegada da ESA, que está ajudando a formatar esses eventos aqui, que nós realizamos o mesmo advogado. Temos a nossa diretoria em peso aí, né, além do Tiago, aí, a doutora Silvia, a doutora Franciele, o doutor Isaías, né, que estão prestigiando a nossa live, e diversos colegas aqui de Farroupilha, pessoas da comunidade, aí, o que demonstram aí a importância do tema, né. Então, Kleber, eu gostaria de te agradecer imensamente aí por tu teres aceito o nosso convite aí para discutir aí com a nossa comunidade aí esse tema tão importante, né? E queríamos aí desejar aí que o nosso próximo encontro aí seja presencial e que possamos depois disso fazer um jantar aí, tomar um vinho aí para
para aproveitarmos aí o convívio dos colegas aí, que hoje está tão limitado, né? Esse aí eu vou cobrar, viu? Esse presencial eu vou cobrar porque não preciso dizer muito, sempre fui fã da atuação da OAB de Farroupilha, tenho uma proximidade muito grande com o nosso sempre presidente, Dr. Rafael, grande apoiador, enquanto eu fui presidente aqui na subseção de Bento, um conselheiro pessoal, porque eu tinha algumas atitudes impulsivas e ele me dava uma segurada, né? Mas sempre que fui convidado a Farroupilha, me dispus a ir, às vezes para falar, às vezes só para ouvir, porque eu acho que a proximidade das nossas cidades nos torna com a obrigação de compartilhar, né? A gente precisa, nesses momentos, compartilhar, filtrar o que serve, o que não serve, e a subseção de Farroupilha sempre se destaca nesse tipo de atividade, de prestação, de informação para os colegas que ali atuam, e agora, com essa ideia da pandemia, nós aqui de Bento podemos aproveitar também. Eu fico muito feliz, muito satisfeito, orgulhoso, externo aqui o meu abraço aos colegas, a todos os colegas que participaram aqui, e por ser da minha natureza, isso me coloco à disposição. Todo mundo sabe que às vezes eu não tenho a resposta, se eu não tenho, eu pesquiso, se eu pesquisar e não achar, eu digo que não sei, mas a gente está aí realmente para se ajudar. Essa ideia é uma ideia que eu falo para o pessoal assumir, de ter mais dúvidas do que certeza nesse momento, é uma ideia que eu também assumo. E a troca de experiência é sempre um crescimento a todos. Então, fica realmente a minha gratidão e a minha disposição para esse encontro presencial, onde nós vamos tomar esse vinho, que eu vou cobrá-lo, sim, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado também ao Tiago aí por ter participado da live aí, e vamos certamente aí ter a oportunidade de nos encontrarmos presencialmente. Muito obrigado a todos pela participação e contamos aí com a participação de todos para a nossa próxima live, que é quinta-feira, às 19 horas, com o Dr. Gustavo Rocha, sobre marketing jurídico. É um grande palestrante, um grande conhecedor do tema e certamente tem muito a contribuir. Não percam, viu? Gustavo Rocha participou do webinar com nós, ele tem uma bagagem sobre tecnologia para advocacia fantástica, e a questão de marketing com ele é um exponencial. Estou fazendo comercial porque é um grande amigo meu, e sempre que ele fala eu paro para escutar. É isso aí. Uma boa noite a todos.